Então, olha só, o que é um cronograma de estudos? Para que serve esse negócio? Como funciona essa coisa? Seguinte, um cronograma de estudos nada mais é do que uma ferramenta, digamos assim, sabe? Um utensílio para que você consiga organizar melhor os seus estudos. Então, olha só. Cronograma é uma coisa que vai te ajudar a estudar melhor, né? Vai ajudar você a ter uma consistência nos seus estudos, vai ajudar você a conseguir seguir os seus estudos de verdade, sem ser aquela coisa aleatória, perdida. Só que se você usar o cronograma errado, ou seja, se você usar um cronograma que não foi feito pra você, que não foi feito sob medida pra você, chances são de que dê muito ruim. Às vezes é melhor você não usar um cronograma, ai, eu bati minha mão e isso doeu, do que você pegar um cronograma pronto do Google ou então pegar o cronograma da sua amiga e querer seguir, tá? Quem tá aqui desde o comecinho do ano, quem viu a primeira live, né, sabe mais ou menos do que eu tô falando. Mas assim, então basicamente, o cronograma é uma coisa que vai facilitar os seus estudos. Só que a gente costuma ter uma ideia muito errada do cronograma, né? Muita gente pensa que o cronograma é simplesmente um papel que vai estar lá com a matéria e o dia que você vai estudar. Quem acha que o cronograma é assim, é só um papel ali com datas, horários e matérias, comenta, acho que é assim. Pra eu saber se vocês acham que é assim ou se vocês estão um pouco mais adiante nesse paranauê do cronograma. Então, assim, é muito comum que a gente tenha, assim, essa ideia de que o cronograma é como uma grade de horários da escola, né? Porque a gente foi meio que ensinado assim, tá tudo bem, mas o legal é você entender como ele realmente funciona, como ele pode potencializar os seus estudos de verdade, em vez de ser só uma folha de papel aleatória lá, com um monte de números e um monte de datas e de matérias e coisas do tipo. Então, é o seguinte... Por que a gente costuma pensar que é assim que é um cronograma? Porque quando você joga cronograma de estudos lá no Google, você vai encontrar uma planilha, basicamente, com, sei lá, geografia segunda-feira, biologia terça-feira, química quarta-feira, umas coisas dessas. E você acha que é assim mesmo e começa a tentar seguir aquele cronograma, e aí quando você vê, você não conseguiu seguir aquele cronograma. Quem já teve problemas de tentar seguir um cronograma, mas não conseguiu dar conta, porque quando foi ver, teve um compromisso na terça, daí não conseguiu cumprir a matéria. Daí na quinta acordou com muita preguiça, daí não conseguiu cumprir a matéria de quinta. Daí na sexta marcou de ir no cinema com crush, e aí não conseguiu também estudar na sexta. Quem já teve esses probleminhas, esses bugs aí, fala pra mim aqui, tá? Porque eu, quando tentei seguir cronograma pronto, eu sempre tinha esses problemas assim. Inclusive, o primeiro cronograma que eu fiz pra mim mesma, eu fiz seguindo esse modelinho e obviamente não deu certo, né? Porque cronograma desse estilo, ele não funciona, gente. E por que cronograma desse estilo não funciona? Agora a gente vai entrar, assim, numa coisa um pouco mais profunda. Então, hashtag foco no foco pra você entender como é que o cronograma tem que ser e por que esse aí do Google não vai funcionar, tá? Olha só, gente, aquele cronograma que é um papel, uma tabela, né? Ou pode não ser um papel, pode ser uma planilha, por exemplo, com a data que você vai estudar cada matéria. No mundo ideal, no mundo das ideias, assim, no paraíso, ele funcionaria. Funcionaria super, né? No mundo em que os seres humanos são seres totalmente lineares, que controlam toda a vida e não tem problemas e não tem mais nada pra fazer. Nesse mundo ideal, o cronograma lá baixado do Google funciona perfeitamente. Agora, no mundo real, assim, de pessoas de carne e osso, sabe? Que tem 24 horas no dia, mas queria ter 48 pra dar conta de tudo. Esse cronograma não rola muito, não. E por que ele não rola muito? Porque a partir do momento em que você define lá que toda quinta-feira você vai estudar geografia, história e física. E aí toda segunda você vai estudar biologia, química e matemática. E toda terça, português, história de novo e biologia de novo. Quando você faz esse cronograma, você acaba prendendo a sua rotina. Então, esse cronograma fechadinho, principalmente quando você baixa um na internet, o que vai acontecer é que você não vai conseguir seguir aquilo simplesmente porque a sua rotina não condiz com aquilo. Eu já vi pessoas que tinham um cronograma que elas colocavam, assim, 8 horas de estudos por dia. Eu não tô brincando, eu tô falando muito sério. Eu já vi pessoas que colocaram 8 horas de estudos por dia no cronograma, e aí elas ainda tinham 4 horas de aula todo dia na escola. Além disso, a pessoa tinha teatro, francês, inglês, basquete, um tantão de coisa, né? E aí a pessoa só colocava no cronograma dela ali as matérias que ela ia estudar. E ela achava mesmo que ela ia dar conta de ir pra aula de inglês, pra aula de não sei o que, pra escola, pra isso, pra aquilo outro, seguir aquele cronograma à risca, né? E ainda dormir, comer, tomar banho, porque são coisas essenciais pra vida, não é mesmo?
E, gente, acontece que a pessoa não vai dar conta, porque a pessoa não é um robô para conseguir fazer tudo isso assim, ela ter tempo para ela própria. Então, o que acontece quando você usa esses cronogramas prontos é que, assim, vai acontecer tipo aquele jogo de dominó, que fica os dominós enfileiradinhos, daí se você derruba um, derruba tudo, vira aquele tumulto, aquela coisa horrorosa. É exatamente o que vai acontecer quando você tenta seguir esses cronogramas de internet prontos, assim, ou quando você faz aquele cronograma dos sonhos com 245 mil horas de estudos, né? Um dia ali que você tiver que ir ao dentista, por exemplo, e aquilo não estava nos seus planos, você não vai estudar a matéria daquele dia. Vamos supor que a Joana montou o cronograma dela, ela foi lá firme e forte, colocou que ia estudar física toda segunda-feira, biologia e química toda terça, história e geografia toda quarta e assim por diante. Então, uma segunda-feira que a Joana foi no dentista trocar as borrachinhas do aparelho dela e ela não conseguiu estudar física, cara, isso vai tumultuar toda a semana da Joana. Porque a Joana vai deixar de estudar a física, que era o que ela tinha na segunda, daí ela pensa, na terça eu estudo física. Daí na terça-feira, a Joana tinha biologia e química. Se ela botar física junto, já era, quebrou tudo, né? Porque ela não vai conseguir estudar com tanta consistência e com tanta dedicação, digamos assim, aquelas matérias que eram na terça-feira. Quem já passou por isso, comenta aqui pra eu saber. E aí vai acumulando e virando aquela bola de neve, né? Porque na segunda não conseguiu a física, porque ela teve que ir no dentista. Daí na terça ela foi estudar a física, tentou estudar biologia e química, não rolou, conseguiu só a física e a biologia. Daí deixou a química pra quarta-feira. Da quarta-feira somou a química junto com a história e com a geografia que ela já tinha colocado. Quando a Joana percebe, a Joana é uma formiga. E aí o tanto de matéria que ela tem parece, sei lá, parece um Monte Everest, de tão grande que vai ser, né? E ela não vai conseguir dar conta, obviamente, porque a Joana é um ser humano. Então, o maior erro que você pode você pode fazer em relação ao cronograma de estudos é você baixar um cronograma pronto, achando que ele vai dar super certo. Então, é exatamente o que acontece pelo fato de que você colocou uma grade de horário ali que não condiz com a sua rotina. Isso simplesmente porque você baixou um modelo de cronograma que até pode funcionar para alguém. Só que é aquilo que eu sempre falo, a Joana é a Joana, o Pedro é o Pedro, eu sou eu, né? Cada um que tá aqui é cada um que tá aqui. A Carol Barbosa é ela, a Nicole Araújo é ela, o Ícaro Correia é ele. Então cada pessoa é diferente.